Graça e paz. Antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu reconheço que a tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E também trago à memória do Senhor o dia do meu chamado há quase 40 anos atrás, quando o Senhor me disse: quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Eu sei, Senhor, que muitas vezes a palavra dói nos ouvidos, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso, Senhor, venha nos ajudar pelo Santo Espírito a ministrar neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O assunto é divórcio. E a palavra que eu quero compartilhar inicialmente está em Mateus capítulo 19. A partir do versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher e dar carta de divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outro, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. Os fariseus estavam experimentando Jesus. Eles estavam provocando Jesus. Da mesma forma, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, trouxeram-na e, para experimentar Jesus, perguntaram se era lícito apedrejar. Então, eles estavam provocando uma resposta de Jesus porque eles queriam, de alguma maneira, condenar Jesus. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. E eu quero compartilhar com você esse texto mostrando que aqui tem 4 posições. Tem a posição dos fariseus, que chegam para Jesus e perguntam: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer coisa, porque ela envelheceu, porque ela engordou, porque ela é uma mulher braba, Por quê? Havendo uma justificativa, é lícito repudiar? A posição dos fariseus é esta. A resposta de Jesus: não viste ou não leste o que disse o Criador desde o princípio? O Criador disse o quê? Disse: o homem e a mulher foram feitos por Deus, foram unidos, tornaram-se uma só carne, e por essa razão deixa o homem pai e sua mãe e une-se a sua mulher e se torna com ela uma só carne. O que o Criador disse, não tendo lido, que disse o Criador desde o princípio, que fez homem e mulher e disse: por essa causa deixará pai e mãe, unir-se a ela e os dois serão uma só carne. Jesus diz: de modo que não são mais dois, mas são uma só carne. E Jesus diz, a opinião de Jesus: portanto, o que Deus juntou ou uniu, não separe o homem. Então temos a primeira posição dos fariseus, querendo separar-se por qualquer motivo. Temos a posição do Criador, que diz que torna-se uma só carne.
E temos a posição de Jesus que diz que, portanto, o que Deus uniu, o que Deus fez uma só carne, deixando pai e mãe, tornando-se uma só carne, não separe o homem. Tem uma quarta posição. Os fariseus voltam à carga e alegam a quarta posição, a quarta opção. E eles dizem, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Moisés mandar é dar uma ordem. Só que Jesus responde aos fariseus, Moisés permitiu. Existe uma diferença entre o verbo mandar e o verbo permitir. O verbo mandar se constitui uma ordem. O verbo permitir se constitui numa concessão, numa permissão. Resposta de Jesus, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Se Deus havia dito que o que o homem uniu, o que Deus uniu, não separe o homem, o que ele uniu, não separe o homem. Por que Moisés permitiu? Está escrito aqui por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Porque toda vez que uma mulher era pega em flagrante adultério, um casal pego em flagrante adultério, porque não há adultério de uma mulher só, o adultério só é conceituado como tal quando ambos estão no pleno exercício do ato sexual, quando estão em pleno ato sexual é que pode ser dito que há um adultério. Então, havendo um adultério, havendo um flagrante de um coito, de uma relação sexual, onde a mulher era casada e o homem talvez casado também, mas enfim, o caso aqui é a mulher, ela foi pega em flagrante adultério e o que acontecia? Só ela era apedrejada. Só a mulher era apedrejada. Você não vê na história desse povo o apedrejamento de um casal. Até quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério e trazida a Jesus, ela foi trazida sozinha. Onde estava o homem? Se houve um flagrante, tinha um homem e tinha uma mulher. Por que só a mulher era trazida? Por causa da dureza do coração daqueles homens. Eles tinham a mulher em menos valor, eles tinham a mulher em menos conta, eles tinham a mulher como se fosse um ser inferior. E por causa dessa dureza de coração, eles matavam a mulher e não matavam o homem. Então, para que não houvesse a prática dessa injustiça, para que essa dureza do coração não fosse perpetrada como uma injustiça, Moisés permitiu, ao invés de apedrejamento, que era o comando legal, se fosse flagrado em adultério, apedrejado poderia ser. Então, ao invés de apedrejar, eu vou dar uma segunda opção, dê a ela carta de divórcio. Libera essa mulher, repudia essa mulher, não apedreja, deixa ela viva, como vocês deixam vivo o homem. Mas Jesus disse que quem se casasse com a mulher repudiada cometeria adultério. E aquele que repudiasse sua mulher que não fosse por essa causa, por causa de um adultério, por causa de relações sexuais ilícitas, ele também cometeria adultério se casasse novamente. Resumindo então aqui o que está escrito em Mateus 19. Tem 4 posições. Do fariseu, que quer repudiar a mulher por qualquer razão. Posição do Senhor, que diz que são uma só carne. Constitui uma nova família, uma nova unidade familiar, porque deixa pai e mãe e se torna uma só carne. Tem a posição de Jesus, que diz, então, já que Deus uniu, não separe o homem. Tem a posição de Moisés, que permite a separação, para não matar a mulher por apedrejamento. E aí os fariseus, no final dessa conversa, dizem, então, se essa é a condição do homem, é melhor não casar. É melhor não casar. Ou seja, há uma intenção de casar já com uma probabilidade de separação. Então, já que não pode separar, só se for por causa de relações sexuais ilícitas, então melhor que seja manter-se solteiro. Depois Jesus diz para ele, nem todos são aptos para entender esse conceito. E ele diz a eunucos que nascem de nascença, não têm desejo sexual, são assexuados.
Outros que os homens fizeram tais, cortaram a genitália, eunucos feitos eunucos porque perderam os seus órgãos genitais numa cirurgia mutilatória, num ato mutilatório. Mas Jesus diz, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino. Ou seja, preferiram ficar sem vida sexual, preferiram buscar uma vida pessoal sem sexo por causa do reino de Deus, preocupados com a entrada no reino de Deus. Então vamos lá, o divórcio é permitido na Bíblia? Sim, o divórcio é permitido na Bíblia em situações excepcionais. Mas e agora? Vivemos num mundo em que o divórcio é comum. O divórcio nunca deixou de ser pecado, porque umas leis foram feitas e criaram condições legais para o divórcio. O Salmo 90, versículo 24, diz: acaso pode associar-te contigo o trono da iniquidade que foge o mal, tendo uma lei por pretexto? Você pode usar uma lei por pretexto para fazer aquilo que Deus condena? No Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, está escrito que Deus odeia o divórcio. O divórcio é pecado. Quando temos dúvidas a respeito da interpretação de um texto bíblico, nós temos que correr para todos os outros textos que se referem ao mesmo assunto, porque Deus jamais se contradiz. Ele não vai dizer A e B agora e dizer C e D depois. Ele vai dizer sempre a mesma coisa e andar na mesma direção. E quando você vai para os outros textos, Marcos 10, vai para Lucas 16, é a mesma linha. Jesus, é ele mesmo, é próprio Jesus, que fala que o divórcio é pecado. Ele diz em Lucas 16, versículo 18, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. E em Marcos, capítulo 10, de 2 a 12, ele diz assim: aproximaram-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu, o que vos ordenou Moisés? O que disse Moisés? E eles responderam aqui corretamente, Moisés permitiu dar carta de divórcio. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e com ela se tornará uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, voltaram à carga. E ele lhes disse, Jesus reafirmou, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Mateus, Marcos e Lucas, quem fala é Jesus. É o próprio Messias que está falando. Nós temos ainda a fala do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém vier a separar-se, que não se case, mas que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Então vamos lá. Jesus fala em 3 evangelhos que não pode haver a separação. Paulo, o apóstolo, fala que se separar é melhor casar. Malaquias, o profeta, fala que Deus foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade e que Deus abomina o divórcio. Então, não tem outra conclusão a não ser que o divórcio é pecado, mesmo havendo uma lei. Porque está escrito no Salmo 90, versículo 24, que uma lei não é pretexto para que o pecado desapareça. Não pode desaparecer o pecado por causa de uma lei. Amanhã ou depois vem uma lei que permite o aborto e aí o aborto deixou de ser pecado. Vem uma lei que permite matar crianças e deixa de ser pecado? Não.
O pecado é estabelecido como uma transgressão à lei de Deus, e a lei de Deus é superior à lei dos homens, ou às leis dos homens. E agora? E agora, todo pecado tem perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há o arrependimento, o pecado é cancelado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas é preciso haver o convencimento do pecado e o arrependimento do pecado. Então, todo divórcio é pecado? Sim, todo divórcio é pecado. E é preciso que o homem se arrependa desse pecado. É preciso que ele se arrependa, porque até por consequência desse pecado é criado um outro pecado. Ele leva aquela a quem ele repudiou a tornar-se adúltera, porque vai se casar de novo e o adultério continua sendo pecado. Então é preciso haver arrependimento de tudo, do divórcio, do adultério, é preciso arrepender-se. Enquanto não houver arrependimento, tem uma porta aberta no mundo espiritual. E o inimigo pode entrar por ela e fazer da vida dessa pessoa morte, roubo e destruição. Não há justificativa para o pecado. O pecado precisa ter arrependimento dele, não justificá-lo. Muitas são as justificativas para um divórcio, muitas. Muitas são as justificativas para deixar a aliança do matrimônio, muitas são as justificativas para repudiar a mulher ou o homem da mocidade. Mas nenhuma dessas justificativas anula o pecado, cancela o pecado. O pecado está estabelecido e precisa se arrepender. E agora, tem como voltar atrás? Às vezes não. Do mesmo jeito que se eu pratico um aborto, eu não tenho como colocar a criança de volta no ventre. Se eu pratico um homicídio, não tem como ressuscitar um morto. Mas é preciso arrepender-se. É preciso arrepender-se, tanto do aborto, quanto do homicídio, quanto do adultério. É pecado. E esse pecado está gritando diante de Deus na nossa geração. Ele está gritando diante de Deus, famílias e famílias são destruídas, porque tornou-se algo vulgar. Qualquer coisa eu divorcio. Já casa dizendo, se não der certo eu vou divorciar. Tem que casar sabendo que há uma aliança da qual Deus é testemunha. E essa aliança vai durar até que a morte os separe. É preciso ter arrependimento de tratar de forma leviana uma aliança feita diante de Deus. Quando você vê uma cerimônia de casamento, inúmeras testemunhas, inúmeros convidados, eu quero dizer para você que é uma testemunha invisível. É Deus. Ele é testemunha dessa aliança. E essa aliança precisa ser honrada diante de Deus. E agora eu já me divorciei, estou casado de novo, já me divorciei, estou casado de novo. Precisa se arrepender. Precisa se arrepender, precisa chegar até a mulher da mocidade e falar, olha, me perdoa, porque eu rompi a aliança que eu fiz com você. Chegar diante de Deus e dizer, Deus me perdoa, porque eu tratei levianamente essa aliança. E se não houver arrependimento desse pecado, a porta aberta por esse pecado não é fechada. E se essa porta não é fechada, Satanás tem autoridade para entrar na vida da pessoa, matar, roubar e destruir tudo que ela tem. Até as futuras relações que ela constituir podem ser tocadas pelo inimigo. Então, independente do que vira a sociedade virou-se em uma sociedade moderna, depois pós-moderna, eu quero dizer para vocês que Deus não muda. E a palavra de Deus não muda, e quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. Que o Senhor nos leve a um arrependimento sincero, e que esse arrependimento seja suficiente para cancelar o pecado, e que a graça de Deus venha sobre nós. Essa graça que é melhor que a vida, onde abundou o pecado, superabunda a graça. E a graça de Deus está pronta para nos alcançar, mas ela só virá com o nosso arrependimento. Que Deus multiplique no seu coração e complete essa palavra. Eu sei que ela é difícil e dura, mas é a palavra de Deus. Deus abençoe.